Olá, meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia. E o nosso estudo de hoje é voltado para os alunos do 6º ano do ensino fundamental. E o nosso tema de hoje é os impactos socioambientais de uma bacia hidrográfica. Então acompanhe comigo o que nós temos para você hoje. Olha só. Impacto sobre as bacias hidrográficas de água doce. E aí tem uma pergunta aí na tela que é interessante, que muitas das vezes a gente diz assim, cadê água? Está faltando água? Por que está faltando água? Mas isso que está aí agora, a gente vai ver um pouquinho mais tarde essa pergunta, lá na frente, para poder entender por que muitas vezes tem esse questionamento. Mas vamos lá. O aumento populacional e a distribuição irregular entre a habitação humana e recursos hídricos cria pressões cada vez maiores para o armazenamento de água em muitas partes do planeta. Em outras palavras, quanto mais aumenta o número de pessoas que habitam o nosso planeta, maior é a demanda por água, maior é o consumo de água e, portanto, muitas das vezes podemos então encontrar essa pergunta que está aí. Cadê a água? E além do mais das questões técnicas que muitas vezes nós aqui do próprio Acre já conhecemos. Quando o rio está seco demais, fica difícil captar água. Quando está no período de inverno com muita turbidez, a água também fica difícil para purificar a água. E aí, nesse contexto, o gerenciamento dos reservatórios artificiais, da qualidade de sua água e das bacias hidrográficas, na qual se inserem essas represas, é de fundamental importância para o desenvolvimento sustentado a longo prazo. Impactos sobre as bacias hidrográficas de água doce. E aí, na própria imagem que você está vendo na tela aí, tem a figura do desmatamento na Amazônia. Então, esse também tem uma interferência, de certo modo, nisso também. Entre os principais impactos estão desflorestamento, que significa a remoção das florestas ao longo dos cursos dos rios, acarreta diversas alterações indesejáveis nos processos ecológicos, tais como a redução de materiais alóctonos disponíveis para os rios e a perda de sua capacidade de atuar como um sistema filtrante de nutrientes e materiais em suspensão. Então, quando a gente vê a questão do desmatamento, principalmente nas margens dos rios, onde acontece a erosão, o assoreamento dos rios, isso com certeza traz um comprometimento, principalmente do volume de água necessário para que depois seja captado e feito o tratamento dessa água para a população. O desaparecimento das florestas naturais priva de cursos de água para animais selvagens, alimentos e abrigo. Assim sendo, perde a sua função de zona de transição e absorção entre o sistema terrestre e aquático. O aumento de material particular das águas é outra consequência negativa. Então, quando a gente fala sobre a questão do desmatamento da floresta, geralmente a gente se preocupa mais com a gente. Ah, agora vai faltar água porque está ocorrendo um desmatamento nas margens do rio. Mas nós vimos aí no próprio texto que existe nesse nosso meio ambiente, além do ser humano, existem as outras formas de vida que estão em nosso meio, que também são comprometidas com isso. Principalmente os animais que dependem tanto da floresta como também da própria água, para que eles estejam ali próximo, porque eles geralmente fazem o seu percurso para poder consumir essa água. Quando isso fica mais difícil, isso inclusive atrapalha digamos assim, esses trajetos feitos por esses animais. E muitas espécies somem com isso, claro. Mineração e suas consequências para os recursos hídricos. E aí nós vamos pontuar algumas questões aí. Poluição dos recursos hídricos, tanto superficiais como subterrâneos. Quando a gente fala da questão da mineração, vamos trazer para uma realidade nossa. Às vezes você vê um óleo ali no chão, na superfície do solo, e aquilo que você está vendo, o que é visível, parece que está apenas na superfície. Mas existe uma infiltração, que você não sabe exatamente qual é a profundidade. Mas dependendo da quantidade desse combustível, ele pode até, inclusive, atingir o lençol freático. Então,
nós temos aí sedimentos e poluição de rios pelo descarte indevido do material produzido não aproveitado, como rochas, minerais e equipamentos danificados. Existe legislação que impede que esse tipo de procedimento aconteça, mas em muitos casos, quando se trata de mineração de maneira irregular, isso não tem como controlar. Existe um esforço de governo, mas como se trata de procedimento ilegal, há sempre uma maneira de burlar as leis. Mas não quer dizer que é apenas as ilegais. Muitas empresas que trabalham com mineração, até mesmo com a anuência dos governos, muitas das vezes também cometem crimes ambientais. E aí nós temos o caso da mortandade de peixes em área de rios poluído por elementos químicos oriundo de minas. Então, um exemplo, né? Esse aí é o chamado cascudo. Eu até gosto muito desse peixe, só em ver essa imagem já dá pena da cena, né? Mas independente do peixe, é só para ilustrar que os resíduos de mineração conseguem inclusive matar peixes que têm muita resistência a determinados poluentes, mas nem mesmo o cascudo resistiu nessa situação aí. E aí, mineração e suas consequências para os recursos hídricos. Contaminação de águas superficiais, seja água doce ou salgada. Quando diz doce ou salgada, porque quando houve, de acordo com essa ilustração aí, digamos assim, a contaminação ali naquela região de Minas Gerais, que houve o rompimento da represa, da empresa de mineração, nós vemos que além dos rios, vocês sabem que os rios se desembocam nos mares, então o mar também foi atingido pelos resíduos minerais de Mariana, né? Então, isso aí fica uma ilustração muito importante, tanto para a água doce como para a água salgada. E a construção de ferrovias e também rodovias, aí fica o questionamento, como assim? O que tem a ver? Você construiu uma ferrovia que ela é importante para todo mundo e como é que ela, de certo modo, vai trazer algum problema para as bacias hidrográficas ou até mesmo as ferrovias? A resposta está exatamente no incremento da erosão que acarreta maior eutrofização. Calma lá, essa palavra é meio estranha, mas já vou te dizer o que é isso. Mas o que a gente quer mostrar aqui é que quando o ser humano se aproxima dessas áreas, esse meio de circulação, seja por meio de rodovias ou ferrovias, isso traz junto com ele os procedimentos incorretos de descarte ou de lixo, que isso vai trazer um sério problema para as bacias hidrográficas no entorno dessas moradias. Essa é a grande preocupação aí. Então, o incremento da erosão acarreta maior eutrofização, que aí o que é isso? Processo natural decorrente da acumulação excessiva de matéria orgânica provinda dos esgotos e pelo desenvolvimento das algas. E aí, com certeza, quantas vezes você não já passou ali no Igarapé, São Francisco, alguns chamam de rio, e verificou que a água está totalmente verde, principalmente no período de estiagem, né, que tem poucas chuvas. Por quê? Porque está ocorrendo ali um processo de eutrofização. Tem maior quantidade de algas, elas se multiplicam rapidamente e fica, portanto, a superfície totalmente verde. Se você não sabia, aproveita para dar uma observada depois disso. Então, olha só. Então, nós temos aí o que é eutrofização. Então, é quando essas algas, olha na primeira parte de cima, quando essas algas começam a se multiplicar. E aí tem até uma figurinha interessante na parte de baixo. Oba, comida, né? Então, quanto mais elas se multiplicam, olha, então elas vão consumindo aí o oxigênio de toda a área. Por isso, quando ela consegue consumir todo o oxigênio, a água começa a alterar a sua composição, a sua cor. E aí ele está mostrando aí, na parte superior, onde está a superfície terrestre, os agentes que são os responsáveis por isso. Esgoto não tratado, que é lançado na água, igarapés, rios, ou fertilizantes artificiais, dentre outros, até mesmo o esgoto doméstico. E isso acarreta o quê? Na falta de oxigênio e na mortandade
dos peixes. A introdução de espécies exóticas também é um elemento que contribui. A introdução de espécies tanto aquática quanto terrestre causam alterações na cadeia alimentar. Aí nós temos o caso do caramujo, que virou uma praga no Brasil. Quantas das vezes você já não teve dor de cabeça em casa no seu quintal? Quando começa esse período de chuva, começa a aparecer essa praga, né? Vive lá nas profundezas do solo só esperando as chuvas chegarem e se multiplicarem. Se você não atacar, vira praga também no seu quintal. Então, isso é um problema com a introdução de espécies exóticas que são abandonadas no país e depois começam a trazer problemas para a sociedade. A construção de canais e retificação de rios, aí eu queria dar uma ênfase à questão dos canais que estão sendo feitos lá na região Nordeste, né? Para poder combater a seca, e eu até vi um estudo de grandes especialistas que dizem que as espécies de peixes que saem do São Francisco, que são introduzidas por meio do canal, né, elas trarão sérios danos. Por quê? Porque os peixes ou outras espécies nativas que já vivem naqueles rios, naqueles açudes, onde já existe há muitos anos que foram feitos para a questão de resolver o problema de distribuição da água nas cidades, eles começam a sofrer o ataque de peixes que são típicos do Rio São Francisco. Então, o projeto de canalização do São Francisco, tanto a parte leste como a parte que vai em direção da região do Ceará, todas elas vão passar por esse processo. Estudos depois vão mostrar esse processo aí que traz consequências biológicas para os rios. E o desenvolvimento urbano, que não precisa falar muito a respeito disso, que nós acabei de falar no começo da aula, que é onde está o ser humano, junto dele está também a poluição pelo descarte inapropriado do próprio lixo que é consumido. Lembrando que muitas vezes as pessoas não querem ser dona nem mesmo do seu lixo. Querem depositar o lixo na frente da casa dos outros, do lado do muro da casa dos outros, então daí por diante. Lixo é um caso sério. E aí tem uma figura que fala muito a respeito disso. Nossos rios são muito poluídos. Se você pegar e for no Rio Acre depois de uma enchente, parece que é uma árvore de Natal, todas as árvores, porque fica cheio de sacolas plásticas. Isso é fruto da poluição feita pelos homens. Com isso, vamos então para o nosso Exercitando. Convido você e qualquer um que está aí na sala para um desafio. Vamos ver quem que acerta a questão de hoje? Mas presta atenção, para você não errar e não ficar sendo zombado por quem está na sala. Vamos lá então, olha só. Os mananciais de água são vítimas de várias formas de contaminação, sendo uma delas de origem de exploração mineral. Olha agora o detalhe, o rompimento de barragem da mineradora em Minas Gerais, em Mariana, contaminou o Rio Doce, é exemplo de grande desastre ambiental, que até hoje as populações que dependem do Rio Doce sofrem as consequências. Os materiais que contaminaram o rio foram: letra A, presta atenção para não errar uma questão básica, hein? Letra A, garrafas plásticas. Letra B, água de esgotos. Letra C, óleo cru de petróleo. Ou letra D, rejeitos de minérios. Vamos lá então? Pensou, fez a sua escolha certa? Se você está certo, disse, olha só, a resposta correta para quem marcou a letra D está certo. Rejeitos de minérios, tá certo? Aquele que eu falei que chegou até mesmo na parte do mar onde desembocou essas águas do rio. Com isso, a gente encerra a nossa aula de hoje. Se você quiser acessar essa aula ou qualquer componente curricular, basta você acessar esse endereço que está aqui embaixo. Um abraço e até a próxima aula!